Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou falar um pouco sobre o tema de adoção internacional, o tema da disciplina de Direito Internacional Privado, presidido pelo professor Emerson de Assis. Bem, a parte conceitual de adoção internacional, a gente vai dizer que nada mais é do que uma adoção que constitui uma forma de filiação civil, né, de um indivíduo a uma ou mais pessoas. Então, essa filiação ela vai criar um vínculo jurídico que vai ser gerador de direitos e obrigações entre elas. Então, conforme a luz aqui da doutrina traz, Luiz Edson Fachin, né, que vai estabelecer uma relação de ascendência e descendência, ou seja, independe de consanguinidade. Então, em aspectos gerais, traz o Estatuto da Criança e do Adolescente que essa regulamentação ela vai qualificar o Instituto como uma medida excepcional e irrevogável, né? Então, conforme aqui os requisitos do artigo 39. Um outro ponto importante é quanto ao contexto histórico da adoção, né? Que, segundo a doutrina, ela vai elencar que foi um momento que não só foi o considerado o ingresso dos homens, né, nas formas amadas, mas também houve uma ascensão profissional da mulher no mercado de trabalho formal. Então, com essa formalização, a gente sabe que há também um crescimento, né, de processos de controle de natalidade, criação também aí de anticoncepcionais com prol de realmente preventivo de gravidez. Então, é considerado aí um marco temporal, né, decisivo nesse processo de incorporação jurídica no processo de adoção internacional. Então, na medida aí que resultou em milhares de órfãos, muitos dos quais aí vieram a ser adotados por casais que viviam em países que não eram afetados, ou menos afetados, por assim dizer. Então, o último ponto aqui dessa breve apresentação é sobre a documentação, né, e da Convenção de 93, né? Então, em quesitos de regulamentação, infelizmente, os estudiosos elencam que não surgiu, né, com o intuito de desencadear o aumento, né, de adoção, mas ela está com o intuito protetivo de proteger direitos, né, dessas crianças que são vítimas de tráficos. Então, é verdade, essa normatização internacional ela só veio com a tentativa de solucionar atividades criminosas, né, cujas crianças elas são objeto. Então, o artigo 52 do ECA ele vai elencar aqui um rol dessas documentações necessárias e vão dar aí condições para que o adotante internacional. Então, deve-se aqui ser destacada a intermediação entre essas autoridades dos países desenvolvidos, né, do adotante e do adotado. Então, vai ser chamada aqui de organismos credenciados. Então, assim, vai haver aí a existência de um relatório instrutório. Olá, meu nome é Edinandes e eu vou falar sobre o Brasil como país de acolhida do menor adotado. O ECA dispõe sobre a adoção de criança ou adolescente estrangeiro por cidadão ou casal brasileiro. Quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente no país de origem do menor será conhecida pela autoridade estadual, de onde foi feito o pedido dos pais adotivos, que reconhecerá os efeitos dessa decisão, exceto se o Ministério Público for contrário a essa decisão pela ordem pública ou pelos maiores interesses do menor. Se não for reconhecida a adoção, o Ministério Público requer de imediato o que melhor resguardar os interesses do menor e comunica o feito às autoridades competentes, inclusive as do país de origem da criança adotada. Além disso, quando o Brasil for o país de acolhida e a legislação do país de origem atribui ao Brasil o trâmite da adoção, ou quando o menor for oriundo de país que não tenha aderido à Convenção de Haia, o processo de adoção seguirá os trâmites da adoção brasileira. Vale dizer que o menor estrangeiro adotado por brasileiro no exterior
não adquire automaticamente a nacionalidade brasileira. Nesse caso, a autoridade consular deverá conceder visto de turista à criança. E se esta vier ao Brasil, será permitido aos pais adotantes proceder na adoção pela legislação brasileira. Agora eu vou falar um pouco sobre a adoção internacional e nacionalidade. O artigo 23 da Convenção de Haia dispõe que os países signatários em que seja prolatada uma sentença pelo juiz do estado do menor adotado, essa sentença tem plena eficácia nos outros países que também adotaram a Convenção de Haia. Assim, essa sentença tem o condão de conceder a nacionalidade do país de acolhida da criança ou adolescente, mesmo sendo um país que adota o critério jus sanguinis. Assim, esse menor adquire automaticamente dupla nacionalidade. Conforme deu Olmo, a filiação por adoção deve ser fonte de nacionalidade primária, especialmente no Brasil, à luz da Constituição Federal, que proíbe a distinção entre os filhos biológicos e adotivos. O ECA preceitua a expedição de certificado de naturalização provisório quando uma criança estrangeira é adotada por um brasileiro. Entretanto, o não reconhecimento da nacionalidade brasileira originária ao estrangeiro adotado por brasileiro coloca essa criança em uma situação de inferioridade em relação aos irmãos consanguíneos, o que é inconstitucional. Por fim, cabe enfatizar que, segundo a legislação brasileira, a criança posta em adoção internacional jamais pode, por esse ato, perder a nacionalidade do país em que nasceu, principalmente se for uma criança brasileira. Ela não perde a nacionalidade. Olá, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre a legitimidade na ação civil pública. Essa legitimidade que muitas vezes é praticada de forma ativa pelo Ministério Público, onde vemos grandes atuações na defesa do interesse do menor e do adolescente, é um tema muito importante. Por quê? Outros órgãos, outros membros do governo, da União, dos estados, eles também têm legitimidade para impetrar essa ação e também deveriam se sair da inércia e se invocar desse poder. Por quê? Todos são amplamente estruturados pelo ECA, pela Constituição, tem um grande arcabouço jurídico para ser legitimada essa ação, tem o interesse de legitimar essa ação, só que acaba por muitas vezes desaguando o próprio Ministério Público, que faz um trabalho excepcional, só que necessitaria também da União, dos municípios, do próprio Estado, para que ganhasse mais força no interesse do menor e do adolescente, que é de fundamental importância para toda a sociedade. Tanto o ECA como a Constituição, ela dá essa base para que outros órgãos e outros membros, como a Defensoria Pública, um grande exemplo, atuem mais ativamente na parte da legitimidade. Quando falamos sobre a provocação, ela pode vir de qualquer pessoa física, jurídica, e também deve vir de qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Todos, segundo a Constituição, todos são responsáveis pelo lazer, pelo bem-estar da criança, pela educação, do menor município à União. Todos são igualmente responsáveis por esse crescimento e a defesa desses interesses do menor. Isso a Constituição fala, o ECA fala, o próprio Código Civil também, em algumas das suas partes, deixa isso muito explícito. Então, essa atuação da própria população, do próprio povo em si, provocando o Ministério Público como um legitimado, eu entendo, ele é mais ativamente provocado porque ele tem um poder requisitório maior, ele tem a capacidade de instruir um inquérito civil para dar um maior arcabouço de provas naquela ação. Então acaba que deságua muito nele, mas é responsabilidade de todos esse interesse de defender o menor
e o adolescente nessas questões e buscar seus direitos.